vai mandar um recado para o Ancelotti, o que vocês gostariam de falar diretamente para ele. Usem o programa, a televisão ao vivo. Edu, você começa, capitão, de capitão para treinador. Sim, eu acho que agora começa o trabalho do Ancelotti. Por mais que ele já esteja no Brasil há mais de um ano, a gente sabe que ele trocou o carro, né, com o pneu do carro andando, então isso é muito difícil. Mas só que esperávamos nele uma coisa que a gente tinha expectativa, né, Chico? Que uma melhora da seleção brasileira, o jogo bem jogado, né, com intensidade, bem taticamente distribuído dentro do campo, e infelizmente a gente não conseguiu ver. Agora, a partir desse ponto, agora começando o início, tem que fazer uma renovação, um novo ciclo, jogadores com vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, uma coisa que a gente sempre pediu assim, ó, tirar o ego, a vaidade, tirar tudo de lado e jogar em prol da seleção brasileira, coisa que a gente não estava vendo. Então são coisas que você pega em outras seleções, tem isso. Como seleções menores que a nossa conseguem jogar, conseguem performar, conseguem marcar. Então na seleção brasileira os jogadores não conseguem. Ontem foi nítido, a gente não conseguiu nem roubar a bola da equipe noruega. Então isso muito também na questão da atitude dos jogadores dentro de campo. Cicinho. Renata, eu vou dar um recado porque é difícil você direcionar um jogador, mas aos jogadores e também, né, em geral, a nova geração. Seleção brasileira precisa ter ambição, tá? Precisa ter ambição. Eu vim de uma geração, talvez seja por isso que o Cafu tenha se tornado o maior lateral direito do mundo, né, do Brasil. Por tantos laterais que tinha na sombra dele, porque se ele vacilasse, os caras iam engolir ele. Entendeu? Então, talvez tenha sido por isso, porque todos os jogadores tinham ambição para vestir a camisa da seleção brasileira. No momento como esse, nós estamos falando que o maior artilheiro da seleção brasileira, numa edição de Copa do Mundo, foi Ademir Menezes, se eu não me engano, em 1950, com 9 gols, depois seguido do Ronaldo em 2002. Não é possível que num jogo desse o cara não tenha ambição para bater um pênalti, sendo o artilheiro da seleção brasileira, para quebrar recordes. Então, assim, você precisa ter ambição para ir para a seleção brasileira. É aquele momento, nós batemos na tecla aqui, como que faz para ganhar da Noruega, para não ser surpreendido, não deixa a bola chegar no Haaland. Cara, não é possível que você, na marcação, você não dê aquele algo a mais. Então, seleção brasileira é isso, Copa do Mundo é o algo a mais, é não se arrepender depois, porque não deu um carrinho, porque... Aí ficam falando do Neymar, o Neymar entrou nervoso. É isso que precisa a seleção brasileira, indignação, querer ganhar. E parece que nós perdemos, parece que nós acostumamos a perder. Então, a geração que vem agora tem a ambição de vestir a camisa da seleção brasileira, porque ontem a aceitação foi assim absurdo, e isso que deixa a indignação do torcedor. Ronaldão, eu quero a sua opinião agora e o seu recado para o Ancelotti, para os jogadores, para quem estava lá. Para o Ancelotti é o começo da era dele, né? Ele passou pela primeira Copa do Mundo, já percebeu, e agora ele vai ter um peso maior. Porque eu acho que na história do futebol brasileiro, acho que nunca se ficou tanto tempo sem um título da seleção brasileira da Copa do Mundo. Se não me engano, a próxima Copa vai bater quase 28 anos. É uma geração que está passando pelo futebol aí, que não ganhou nada praticamente, uma Copa América, que dá para comemorar aí, não sei se pode comemorar isso ou não. Eu comemorei quando estive e fui como terceiro goleiro. Agora, o que a gente tem que ver porque nós não tivemos atitude, nós não tivemos pegada, nós não tivemos aquele sangue no olho que é o comum do brasileiro, né? Aquela carga emocional que vai. Acho que só o Neymar entrou que ele perdeu a cabeça, que falou, peraí, tô jogando do lado de robô aqui, então... Isso você vai ter que captar, e ele vai ter que captar também, na sua nova comissão, na sua nova estratégia para o futebol. Ele vai ter que começar a viajar mais, porque já que ele já é o homem da próxima Copa, que já está consagrado ali, Ancelotti, você vai ter que viajar mais, procurar mais quem está mais próximo à Copa, quem está 100% jogando, né? Porque nós levamos um goleiro que ficou 2 meses parado, nós levamos o Neymar que estava machucado, e depois perdemos algumas peças. Tudo isso tem que ser... no mínimo, gerenciado de uma forma em que ele tenha no banco esse olhar para fazer as mudanças. Ele não teve praticamente. Eu tinha o Bruno Guimarães que bateu o pênalti, né? Parabéns, viu, Everton? A família está embaixo. Lembrando que era ele mesmo o cara daquele momento. A gente pode questionar o Vini Júnior, que era para pegar essa bola e falar, chamar o jogo para ele. Seria o momento dele fazer isso sim também. Mas ele tinha esse comando vindo do vestiário. Então são coisas que o Ancelotti vai ter que
sabendo e ciente que a carga vai ser colocada em cima dele, será maior, ele vai ter que ter respostas rápidas, diferente como foi esse ano para ele, que foi a primeira dele. Ele teve um aprendizado. A próxima carga será maior ainda, porque ele vai ter que trazer o título para o Brasil, porque vai completar 28 anos sem um título como esse. Pois é. Marco Aurélio Cunha, eu quero a sua opinião também, quero o seu desabafo para o Ancelotti, o que faltou para o Brasil vencer a Noruega, não apenas em termos de placar, mas em termos de postura. Eu tenho muito cuidado para falar com postura, porque eu acho que nenhum jogador entra em campo para perder ou para não dar o máximo de si. Eu acho que a nossa forma de jogar, muito reativa, atrapalhou um pouco o que é o futebol brasileiro. Nós ficamos muito tempo sem a bola, a proporção é 60, 30 e 10% dessas bolas que não são de ninguém, vamos dizer assim. É pouco para o futebol brasileiro que dita ritmo. Nós temos jogadores para ditar o ritmo. Como nós tínhamos um meio-campo lento, né, então eles esperaram, com postura de espera, para tomar a bola e sair no contra-ataque com o Vini, com o Matheus Cunha. E deu certo. O que não deu certo foi que eles não realizaram os gols. Nós perdemos gols incríveis, né? Uma bola Casemiro podia ter passado para trás, a bola atravessou, a bola do Endrick, o pênalti perdido. Então, na Copa do Mundo, o gol é absolutamente necessário para mudar uma partida inteira. E mudou a partir do gol do Haaland, que nós estávamos bem no jogo no primeiro tempo. Segundo tempo diminuiu a intensidade, diminuiu o ritmo. Agora, uma coisa eu quero dizer, nós perdemos o jogo quando o Ancelotti fez aquilo que todo mundo queria. Colocar o Neymar, colocar o Endrick. E o futebol não é assim. Ou você coloca esses caras logo no começo do jogo, tem estrutura para suportar, tem tática para suportar, ou não coloca, porque obviamente você vê que a hora que saíram alguns jogadores do meio campo, o Brasil perdeu completamente o ritmo do jogo. E o talento em si poderia ter resolvido com o Endrick, resolveu o gol do Neymar, um pênalti bem batido, mas não é suficiente. Eu acho que demorou para pôr o Endrick, demorou para pôr o Neymar, não nessa partida, nas anteriores. Que coisa. Chico Garcia, sua vez. Eu acho que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E o Ancelotti era um estreante em Copas do Mundo. Eu espero que ele tenha aprendido algumas coisas, porque eu elogiei tanto ele depois do jogo contra o Japão, porque ali o Brasil sai de um resultado adverso, mas no segundo tempo você via que a gente ia empatar. E ele usou uma estratégia que foi muito eficiente. Ele pesou a área, ele colocou mais atacantes, ele bota o Endrick lá por um lado, abre o Vinícius mais para a esquerda, o Martinelli por dentro, funcionou. E quando termina o jogo, a gente sai com um sentimento de orgulho, do tipo assim, fizemos por merecer. Nós realmente vencemos e com mexidas do nosso técnico. Pois contra a Noruega foi completamente diferente. Primeiro porque ele adota o mesmo sistema que deu certo contra o Japão num cenário muito específico, em que a gente encurralou o adversário no segundo tempo precisando virar o jogo. Ele começa o jogo sem meio campo, de uma ideia que ele tinha reconsiderado, colocando o Paquetá por ali, e a gente tinha um pouquinho mais de estrutura. E onde a gente perdeu o jogo? No meio campo. Me incomodou demais a maneira como o Brasil jogou, e aí eu tô com o Marco Aurélio no sentido reativo, porque eu sei que o Ancelotti joga dessa maneira. Mas quando tá 0-0, você vai entregar a bola para a Noruega, que ok, é um bom time, mas não é uma campeã do mundo, não tem a tradição que nós temos. E embora tenha um alienígena lá, um ET, um extraterrestre, um jogador diferente, não é uma seleção em que a gente possa se encurralar. O Brasil se encurralou. O Brasil entregou a bola para a Noruega e deixou eles trocarem passes à frente da área. O Brasil não mordeu, o Brasil não competiu. E eu preciso cobrar do treinador também essa postura. Cobro dos jogadores, mas me pareceu uma estratégia completamente equivocada. Quando eu precisei do treinador, como ele foi competente contra o Japão, para que ele mudasse o jogo, ele simplesmente tira o Ryan, que estava fazendo uma marcação muito boa pelos lados do campo, e aí, em contrapartida, o técnico norueguês faz o quê? Muda os lados do campo e começa a pressionar mais o Brasil. Então ele não enxergou o jogo, ele não fez as trocas devidas, ele fez o que todo mundo queria e tal, o Endrick e o Neymar, mas talvez em momentos inoportunos. Porque eu não posso condenar também ele colocar o Neymar aos 22 do segundo tempo, porque ele teria que ter colocado antes. Ele nunca convocou o Neymar antes da Copa. E ele leva o Neymar para a Copa por ser o Neymar. E o Neymar chegou lesionado. Então não tem muito o que fazer. Eu vou cobrar do Ancelotti que ele escale mais o Neymar não se ajudou também, e também não é culpa dele, mas ele chegou machucado. Então ele também não conseguiu nos ajudar. Nós não tivemos estratégia eficiente, os nossos protagonistas se omitiram,
E tem mais um erro que é da comissão técnica. O Vinícius Júnior, que era o nosso protagonista até então, ele não pode ser o quinto na hierarquia para bater um pênalti. Quem é que bate pênalti na Inglaterra? Quem é que bate o pênalti na Argentina? Quem é que bate o pênalti em Portugal? Quem é que bate o pênalti na França? Todos os caras, eu não vou falar o palavrão aqui, mas os caras, os feras das seleções. Mas aí, na nossa, tem que ser um jogador que estava jogando uma boa Copa, mas que não tem uma estatística comprovadamente eficiente. Então, assim, e sumiu, né? Muitos erros. Depois que perdeu o pênalti, desapareceu, infelizmente. E quem vinha se destacando na Copa era o Vini, é o atacante brasileiro que todo mundo estava confiando. E poderia ter sido ele, sim, que bateria o pênalti, mas era uma decisão que foi dita, veio do vestiário. Bom,